Claro, mas vamos com informações ao vivo, porque 14 jovens infratores fugiram de uma unidade socioeducativa depois de uma rebelião. Nosso repórter Rodrigo Viga vai trazer os detalhes sobre esse caso. Viga, é com você. Bom dia. Tudo bem, David? Bom dia para você, para a rapaziada aí do sofá, nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Diligências estão sendo realizadas pela Polícia do Rio de Janeiro para tentar resgatar menores infratores, 14 que fugiram de uma unidade do Degase, na Ilha do Governador, bem pertinho do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, nesse final de semana. Segundo a gente conseguiu levantar e apurar, tudo começou com uma confusão, com uma briga internamente. E durante a briga, alguns detentos aproveitaram para fazer um buraco na parede. Sabe-se como, né? Afinal de contas, não poderiam estar com objetos perfuro-cortantes, não poderiam estar com martelete, qualquer coisa do gênero. Mas conseguiram fazer um buraco na parede e entraram em rota de fuga. Aí o buraco está aparecendo nas imagens. Eles quebraram a estrutura, esses tijolos, o emboço, e escaparam. Desde ontem, diligências estão sendo feitas para tentar recuperar esses 14 menores infratores. E aí o que chama muito a atenção, viu, David, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é que desses 14, segundo a Polícia do Rio de Janeiro, 10 são ligados ao Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Os outros 4 seriam do 3º Comando Puro. Ou seja, estão falando de menores de idade, estão falando de quase criança, adolescentes que já têm uma vinculação com alguma facção criminosa. A gente tem até aqui uma estatística que mostra que mais de 70% dos menores infratores aqui do Rio de Janeiro estão vinculados à principal facção criminosa do estado, que é o Comando Vermelho. E aí, quando se olha para a reincidência, ela também é brutal, ela é abissal e acontece principalmente nas faixas de 16, 17 anos de idade, ou seja, o menor é apreendido, para nem falar detido, né? É apreendido, ele é recolhido, mas não consegue ser, vamos dizer assim, ressocializado. Então, as políticas públicas precisam também pensar nessa situação. Primeiro, porque você tem um menor de idade, um adolescente, é vinculado a uma facção criminosa. Em segundo lugar, eles são extremamente reincidentes, passam 3, 4, 5 vezes por essas estruturas aí sociais do estado do Rio de Janeiro, mas mesmo assim continuam praticando crimes e delitos por aqui, meu caro David. Tá certo, Rodrigo Viga, muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Realmente chama a atenção a quantidade de jovens que conseguiram sair aí, como o Viga bem trouxe, né? Eles fazem parte, então, de 2 facções criminosas. Agora, mano, em relação também, agradeço ao Viga, obrigado. Agora, em relação também a essa questão das cadeias, né, dos centros de ressocialização desses jovens, uma unidade de socioeducação, ou seja, para que a gente não visse isso acontecendo, para que os jovens fossem ressocializados, né, aí porque na mão não bateu, né, foi com martelo, alguma coisa que entrou ali, muito provavelmente também por meio da corrupção, né? Pois é, mostra a incompetência do Estado brasileiro para a administração do nosso sistema prisional para adultos, mas também para o sistema prisional ou de socioeducação para menores infratores. A gente tem que mudar o modelo. O Brasil precisa ter uma conversa séria e assumir que o Estado brasileiro é incapaz de controlar os presídios e o nosso sistema penitenciário como um todo. Precisamos mudar esse modelo e, na minha visão, isso passa por uma privatização dos presídios de forma ampla, fazendo com que, de fato, tenhamos o governo muito mais focado, o poder público, em construir quais são os indicadores centrais que precisam guiar o trabalho de gestores privados para que a gestão privada faça a administração desses centros de detenção, porque continuar da forma como está, é isso aí que a gente vai ver. Enquanto você falava, eu notei que o Gesualdo Almeida estava assim, ó, não. Por que, Gesualdo? Agora eu quero entender. Não, parcialmente apenas. Eu, quando vejo o modelo de Estado constitucional que nós temos, de fato o Estado é mínimo, o Estado deve interferir minimamente na economia. Isso está lá no artigo 173, 174. Mas algumas funções que o Estado desenvolve, primordialmente a saúde, a educação e a segurança, que absolutamente não significa que não se podem ser delegadas. Por exemplo, na questão da saúde, a gente tem a saúde suplementar, realizada pelas operadoras de plano de saúde, a própria educação privada. Mas a segurança, a delegação
para o privado, de todas as questões, são muito problemáticas. E não significa a solução de tudo, não. Claro, por exemplo, para cumprimento de penas de criminosos não violentos, que não sejam crimes de grande repercussão, nada impede que haveria uma parceria público-privada, onde a iniciativa privada pudesse tomar a frente da condução dessas questões. Mas investigação criminal e principalmente cumprimento de penas severas não podem ser delegadas para iniciativa privada. Isso é função do Estado, que tem que se apalerar, que tem que melhorar, e não significa que privatizar é sempre o melhor dos modelos. Exato. Nós temos vários exemplos de privatização que não deram certo. Só vou te interromper um pouquinho, querido, porque a gente vai recepcionar de novo as pessoas que nos acompanham pelo rádio aqui. O Gesualdo estava contrariando a fala do Mano, dizendo que a privatização não é o caminho dos presídios e as unidades socioeducativas, né, para os menores apreendidos. Pode continuar. Não é contrariar, é relativizar. Eu acho que existem modelos, eu falei existem da situações... parte de investigação, a função eu sei de que você não falou. polícia Falou você do cumprimento de pena. Mas mesmo no cumprimento de pena, na questão penitenciária, existem alguns setores que dá sim para a iniciativa privada tomar frente. Por exemplo, com trabalhos, com indústrias penitenciárias, não de geração de criminosos, mas para fazer produção de atividade com criminosos. Mas há alguns crimes pesados, que isso tem que ser competência federal. E é curioso que a Justiça no presídio de Federal... segurança máxima, Mas começo do ano, não significa que um caso que aconteceu seja o padrão. Fugiu uma única vez, não significa que todo o sistema não funciona. Mas era um presídio de segurança máxima. O que acontece, isso pode acontecer no mundo todo. Fugiram de Alcatraz, o que dirá de segurança máxima aqui? A função de deixar o preso quem garante que a iniciativa é a mais privada... básica, nem isso o Estado consegue fazer. Concordo, mano, mas quem disse que a iniciativa privada impediria isso? O que te faz crer que um presídio privado não ocorreria primeiro que eu acredito em especialização do trabalho. E por que não está especializar-se? Porque o Estado tem muitas funções ao mesmo tempo. Então o que eu estou defendendo é principal. O Estado devia tentar focar e especializar o seu trabalho em ter os indicadores corretos e boas modelagens de contrato para garantir que haja os incentivos adequados para que a iniciativa privada faça o seu trabalho da forma correta. Mas hoje o Estado não consegue sequer manter o preso, Gesualdo. Mas isso é delegar o Estado para a iniciativa privada, que não necessariamente é interessante, é importante. O Estado precisa recobrar suas funções e não delegá-las. O Estado precisa priorizar quais são as suas funções e não simplesmente abrir mão para a iniciativa privada, porque uma vez na mão da iniciativa privada, recuperar isso para o Estado, que é o grande problema. E não significa que um serviço prestado pela iniciativa privada seja necessariamente melhor que um serviço prestado pela iniciativa pública. Mas, por exemplo, uma parceria público-privada pode funcionar bem. Eu estou dando uma olhada nos cases e, por exemplo, ele me aponta o case de sucesso o Reino Unido, onde é um país que eu morei, posso falar, e a própria Austrália, que são países que adotaram essa parceria entre ambos. Mas, Maria, que tipo de crime? Não são os crimes mais pesados. A manutenção da prisão, a administração da penitenciária. Mas para crimes mais leves, não para crimes mais pesados, não para criminalidade pesada. Ele não especifica, mas o que ele me traz aqui é que eles colocaram índices da questão da população carcerária, tem apontamentos para a questão das financeiras muito bem transparentes, então também tem métricas também de sucesso, quantos são reincidentes, quantos não são. Então é uma problemática, porque hoje o que a gente vê é um Estado que falhou e faliu completamente em relação ao cuidado da população carcerária. São verdadeiras escolas do crime. Então algo precisa ser feito. A gente precisa inovar na metodologia, porque não está dando certo. Temos um Brasil que prende mal e também solta pior ainda. Porque ou tem a questão da audiência de custódia, que é uma problemática muito grande, e também esses ex-detentos saem da sociedade, eles não conseguem reinserir e provavelmente vão voltar a fazer o que eles faziam antes, porque o crime no Brasil compensa e virou um negócio muito lucrativo. E, em contramão, a gente também fala das questões sociais, de investir mais em educação, investir mais em programas sociais de assistência social. Quem é o jovem hoje que vai querer estudar numa escola pública que ele sabe que quando ele terminar, ele não vai conseguir, por exemplo, a maioria dos casos vão ser analfabetos funcionais. Então, a escolaridade no Brasil e a educação também faliu. Então, precisamos pensar em medidas inovadoras para a gente ter uma melhor ascensão social dessa população que tanto precisa.
A Isadora Brizola tá doida pra falar. Não, eu tô ouvindo a opinião de todo mundo primeiro pra trazer o meu consenso. Acho que assim, a gente tá entrando numa pauta aqui, vamos pensar que a gente tá discutindo segurança máxima, né, o Estado ali intervindo, mas vamos pensar que a gente tá falando de medidas de unidades socioeducativas. Nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de jovens. Você falar de educação é o princípio básico pra gente falar sobre causa e não consequência. A gente tem uma discussão desde o mês passado, onde se discute a PL antifacção, organizações criminosas no Brasil constantemente. A gente está vindo com medidas mais de penas maiores, né? A gente está tentando, mas é como se fosse remediar uma situação que tem uma causa muito maior. O Rio de Janeiro, né? O caso aqui da notícia foi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem mais de 20% do seu território tomado por facções criminosas. A gente está falando de adolescentes que crescem nesse meio, que crescem sem oportunidade, que enxergam no crime uma oportunidade que ele não tem na estrutura social. E aí, quando eu coloco esse jovem dentro de uma unidade socioeducativa, que o que é essa unidade? Nada mais do que um lugar para ele ficar privado. É uma amostra grátis do que é a prisão mesmo, né? O espaço carcerário aí no Brasil. Então eu não tenho oportunidade, eu não tenho investimento, eu não tenho abertura ali para crescer, para esse adolescente crescer, para ele estudar, para ele entender que a vida tem outras dinâmicas. Então quando a gente está discutindo PL antifacção, falando de segurança pública, né? Ano que vem vai ser uma pauta muito forte ali no campo eleitoral, a gente tem que olhar para esse tipo de notícia e entender o impacto que isso tem na política brasileira por um todo. Se discutir também uma intervenção privada também é uma opção, não sei. O ponto é, vamos olhar para causa ali, não somente consequências, sabe? Vamos voltar um pouco para trás nesse debate.